Web Rádio Água Viva. A todos, ide e pregai o Evangelho. Você é convidado a escutar, refletir e viver conforme os ensinamentos de Jesus. Então, pela impaciência, assim, isso foi o que mais causou a dor dele, né? Não de ver os chicotes na mão dos soldados, mas de ver o coração dos soldados, né? Sim. De ver o nosso coração quando nós não conseguimos mortificar algo que ele nos pede. Então foi tão horrível essa visão que ali lhe saiu um suor de sangue. Foi nesse momento, quando ele viu essa parte da flagelação, né? Então, é sempre a gente lembrar, né? Quando a gente vê a flagelação de Jesus acontecendo, a gente lembrar, assim, que ele passou por isso pelos pecados da carne, né? Que são carnais, assim, da impureza, né? E todos esses, a concupiscência que a gente tem. Então, ele passou por isso, e quando nós conseguimos romper com esses pecados, isso também consola o coração dele, né? Porque ele pensava nos soldados, mas ele pensava em nós também, né? Em todas as vezes que nós iríamos também causar esse pecado, né? E machucar o coração dele. Hoje, então, no nosso podcast, o primeiro podcast da Comunidade Católica Água Viva, e um projeto, digamos assim, uma ferramenta de evangelização da nossa web rádio Água Viva, né, a cargo do Ministério de Comunicação, mas que tem a colaboração de toda a comunidade. E agradecer ao Adão, que está sempre nos apoiando, né, nessas nossas iniciativas, sempre que for para falar a verdade e anunciar a palavra de Deus, né, a nossa comunidade está sempre presente. E hoje nós tratamos sobre esse período da Quaresma, a agonia de Jesus, Jesus no Horto dos Oliveiras, que ele orou, ele foi tentado e onde ele foi preso também, né, Letícia? Foi nessa sequência? Ou Sim. tem algum? Muito bem. E tem a passagem, né, que o Pedro era o apóstolo mais destemperado, digamos assim, né, Douglas? Que foi lá e se revoltou com os soldados na hora da prisão. E Pedro, assim, chamou nossa atenção porque, assim, ele é diferente dele, né, negou, né, Jesus, né, mas, assim, ele é diferente de Judas, porque ele se arrependeu. Então, isso é a nossa vida, né? Eu me vejo assim como um Pedro, que tudo que fez, daí mas se arrependeu, porque encontrou Jesus de novo, né? Viver esse tempo assim e perceber esses detalhes, né? Esses detalhes que tem, né, vivido na história, que é a nossa vida hoje, né? Que a gente vive intensamente, né? Depois de 2000 anos, né? A gente poder refletir e pensar de tudo aquilo lá e o que a gente viveu hoje, né? Porque que nós temos, né, nossa caminhada, nosso trajeto na nossa vida, né? Porque a gente fica pensando, por que Deus não entrou na nossa vida antes? Mas é porque não era o tempo, né? Talvez não fosse o tempo certo de eu viver aquele período, né? Então, para mim, é uma bênção, assim, podendo estar aqui hoje, né? Nosso primeiro podcast, assim, falando da vida de Jesus e refletindo e pensando também junto aqui nesse bate-papo, né, nessa conversa, né, pensando na nossa vida, né, do que Deus fez, né, do que Jesus estava presente em todos os momentos, né. E esse pensamento às vezes também ocorre, por exemplo, que o Douglas falando agora, né, nós participando desse primeiro podcast. Mas poderia ser qualquer um, mas fomos nós, né, para estar aqui, né? Como nós tem 36, 38 mil habitantes, mas é nós que estamos aqui, né? Deus escolheu e Deus quis nós nesse tempo, como diz, né? Igual o nosso carisma, né? O nosso carisma é para esse tempo. E não tinha melhor momento para nós dar início, né, do que falar, né, nesse período, né, nesse primeiro momento de Jesus, né? Uma última coisa que eu quero partilhar com vocês aqui sobre esse livro, tem muito mais coisa que a gente poderia se aprofundar, mas vamos ficar por aqui. Ela relata aqui, dizendo assim, ó, neste momento, porém, viu Jesus os sofrimentos e as perseguições, as feridas da futura igreja, sua esposa, que estava para remir por preço tão caro, com o seu próprio sangue, viu a ingratidão dos homens. Então, ali foi apresentado os sofrimentos dos apóstolos, dos discípulos, de seus amigos. Também ele viu as heresias, os cismas que iriam acontecer, que iriam nascer à medida que a igreja crescia. Ele viu os escândalos de todos os séculos até o nosso tempo de hoje, e até mesmo o fim do mundo, e em todas as formas do erro doentio, da intriga orgulhosa, do fanatismo furioso, dos falsos profetas,
da malícia herética. Então Jesus, ele viu tudo aquilo que a gente já conhece, que aconteceu na igreja, ele já viu aquilo que vai acontecer, que a gente ainda não sabe. Ele viu tudo isso, mas mesmo assim ele desejou morrer na cruz por nós. Mesmo assim, ele poderia dizer, não, mas depois vão fazer isso comigo, eu não quero. Ele viu até os sacrilégios que iriam cometer, através do Santíssimo Sacramento. E mesmo assim, ele amou cada um que iria cometer esses erros, e mesmo assim ele desejou morrer na cruz por nós. Aqui ele relata até assim, os coroinhas mal instruídos servindo o altar. Como isso iria ofender o coração dele, por estarem servindo de qualquer forma, né? Não só os coroinhas, mas todas as pessoas que servem ao altar. Como aquelas pessoas que não têm o zelo pelos paramentos litúrgicos, pelos ornamentos da igreja, pela limpeza, pela ordem, né? Aquelas pessoas que dizem assim, mas não é para tanto, não precisa ser tanto, porque Deus é simples. Ele é simples, mas nós precisamos ter um maior zelo pelas coisas de Deus. Nós precisamos fazer da melhor forma para Ele. Porque às vezes é por preguiça, às vezes é por nós não buscarmos a perfeição, né? Por nós nos acostumarmos com a feiura. E tudo isso causou essa agonia em Jesus. Ver esse nosso desprezo, essa nossa indiferença com as coisas sagradas. Porque nós precisamos ter isso, assim, que esse mesmo Jesus que sofreu agonia, esse mesmo Jesus que curou cegos, que curou paralíticos, é o mesmo Jesus que a gente recebe no sacramento do altar. É o mesmo Jesus. A gente não enxerga, né, os braços, as pernas, os olhos dele, né, por conta dos nossos pecados, assim. Mas, por exemplo, Santa Faustina, ela via Jesus, né? Quando ela ia comungar, Jesus aparecia em forma de menino Jesus, em forma de Jesus crucificado. Então, ela nos prova muito, assim, né? Que realmente o Santíssimo Sacramento é o próprio Jesus. Então, se nós estamos ali, precisamos cuidar das coisas na igreja, da toalha do altar, de tudo, assim, precisa ser com maior zelo. Precisa ser o melhor. Como é que eu vou colocar Jesus, deixar que o padre consagre em cima de um paninho qualquer? Sim. Jesus não é digno disso, né? Assim como no nosso coração. Por isso que nós precisamos estar em estado de graça. Porque como que eu vou deixar Jesus entrar no coração sujo, né? Nosso coração em estado de graça é indigno de receber Jesus. Imagina um coração sujo, né? Não tem. Isso machuca o coração dele. Isso não é uma coisa que... mas estão sendo preconceituosos, né? Agora tem que estar fazendo somente aquilo que a igreja manda, senão vocês não nos aceitam, né? Mas nós precisamos olhar para esse sacrifício de Cristo, para a ordem, né? Deus nos criou de uma forma, e se nós saímos dessa forma, nós vamos dar errado. Assim como se colocar esse notebook dentro da água, o dono do notebook falou que não é para colocar nada. Se você, eu faço o que eu quiser com o meu notebook porque ele é meu, vai estragar. Assim vai acontecer com a nossa alma. Também vai estragar. Se nós não recebermos Jesus da forma que a igreja nos manda, né? E por que a igreja nos manda? Porque a igreja é mãe. E a mãe sabe o que é melhor para nós. A mãe sabe aquilo que vai nos fazer bem, que vai nos trazer a felicidade eterna, que vai nos trazer a saúde espiritual. Então não tem o que a gente questionar. Né? A gente questiona porque a gente está tudo desordenado esse mundo, assim, não tem mais autoridade para nada, ninguém mais sabe obedecer. Mas se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para tudo aquilo que Jesus passou, assim, quem sou eu para querer colocar alguma lei? Sim. Quem sou eu para querer saber o que é o certo e o que não é? Não sei nada, quem sabe é a igreja. Né? A nossa mãe igreja que sabe o que é o melhor, qual que é a melhor direção. E se há 2000 anos atrás, né, já há 2000 anos, a igreja caminha nessa ordem, né, e dá certo, existem santos na igreja católica, é porque é o caminho. Não tem a gente querer criar um novo caminho, modernizar a nossa igreja. O mundo mudou. Mas o evangelho é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. A doutrina da igreja é a mesma. E por que não muda? Porque deu certo. Para quantos santos, né? Para quantas pessoas, então? O mais seguro é a gente seguir aquilo que já deu certo. Isso. Não a gente querer criar um novo caminho, né? E não é nada da nossa cabeça, né? É algo que já está, né, escrito na história, né, da Igreja Católica.
É, e se nós tirar algo da nossa cabeça, geralmente é algo que é do nosso comodismo, né? A gente sempre vai ter uma ideia cômoda para nós, né? Sempre a gente vai entender para isso, né? Aquilo que me agrada. Eu estava escutando um padre dizer que se o ser humano quiser, ele encontra uma escritura para cada pensamento, né? Porque se adequa, né? Aí eu penso assim, não, mas eu vou ler aquela parte e vou interpretar dessa forma porque é isso que Jesus está falando para mim. Não é, né? Se a gente for analisar assim, então... Sim. Muito bem, Douglas. Finalizando então essa nosso primeiro podcast. Possamos viver, né, intensamente essa quaresma, né? E você que tá ligadinho aí, né, pode curtir, compartilhar, né, esse primeiro podcast. Com certeza aí vai ser, durante o ano, feito mais uns 10 podcasts. Então você pode curtir, compartilhar, né, com teus amigos, com tua família, no teu grupo do WhatsApp, né? Manda para todo mundo aí, vamos fazer valer, né? Saber, né, um pouco mais, né, da história de Jesus, né? Então, que possa compartilhar com todos. Muito bem, Letícia, muito obrigado por participar desse nosso podcast e com certeza parar de outros também, né? Que é muito interessante, muito bom, né? A partilha da Letícia. E deixar aberto também, né, Douglas, mais membros da nossa comunidade que queiram estar aqui presentes, né? Vendo como que nós gravamos ou também participando, partilhando, contribuindo, né? Nós sempre fazemos aí antes um estudo, então nada vai ao ar que não seja... Às vezes a pessoa fica meio com vergonha, gagueja ou né? De nossa, e agora como é que fica, né? Mas então, por isso que nós já estamos fazendo esse podcast, mas ele vai ao ar, ao vivo pela web rádio, quem está nos escutando nesse momento, e pelo YouTube, então, nós postamos depois. Um abraço estar com a presença de cada um, né? Conectados na nossa web rádio. Você que baixou nosso aplicativo, baixe. Quem não baixou ainda, você que ainda não acessou nosso site, pode acessar lá também, que está ao vivo 24 horas no ar, nossa web rádio, e agora em podcast, Douglas. Isso aí, é uma graça, né? Nós estamos alcançando, né, de fazer, que já era um projeto, já, né, coisa rezada, pensada, mas que agora estamos colocando, né, em prática, né? Pela graça de Deus mesmo, né? Muito bem, e quem talvez de repente tem um pouco mais de conhecimento também aqui da nossa comunidade, que queira participar, queira contribuir com até da parte técnica, né? Às vezes a gente se apura aqui na parte técnica, de áudio, de som, e corte e volta e tal. De repente alguém que está nos assistindo e talvez não tenha a oportunidade de se manifestar ainda, dizer, eu gostaria de participar, mas ninguém me convidou, né? Não precisa convidar, né? É só se oferecer, né? Você colocar a serviço, Lúcius. É isso mesmo. Vem aqui sempre muito bem-vindos, né? Todos. Isso aí. Muito bem, obrigado você que esteve conosco, esse foi o nosso primeiro podcast e muito obrigado você que está ao vivo conosco nessa programação desse dia 17/2 através da nossa web rádio e até a próxima programação aqui da nossa web rádio e do nosso podcast. Web Rádio Água Viva. A todos, ide e pregai o Evangelho. Você é convidado a escutar, refletir e viver conforme os ensinamentos de Jesus.